Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós estamos caminhando nessa série Vida Extraordinária e hoje nós vamos olhar para a vida de uma mulher que a Bíblia não nos conta o nome, conta apenas a sua condição, e uma vida que aparentemente, num primeiro olhar, não seria adjetivada por nós como sendo uma vida extraordinária. Até porque as coisas que acontecem na vida dela não são coisas fáceis, não são coisas boas. Então a gente olha e pensa, bem, quem vive assim, quem passa por essas experiências, não pode ser considerado alguém que vive uma vida extraordinária. Talvez uma vida extraordinariamente ruim. Mas a gente vai perceber que por causa de um encontro com Jesus, a vida dessa mulher foi incrivelmente transformada e por séculos nós temos podido falar do testemunho dela, do que aconteceu, e sobre isso nós vamos refletir nessa manhã. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11 e até o verso 17. Diz assim a Bíblia: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Até aqui, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos fale através da sua palavra nessa manhã. Senhor, nós estamos lendo a tua palavra e o relato de um encontro tão significativo, tão único e tão poderoso, que essa mulher e uma grande multidão que com ela estava tiveram com o Senhor. O que nós sabemos é que o Senhor permanece, o Cristo vivo que está entre nós nessa manhã. E o Senhor continua tendo o mesmo poder de impactar, transformar e ressignificar as nossas vidas quando nos encontramos contigo. O que te pedimos nessa manhã, Senhor, é uma manhã de encontro verdadeiro com o teu poder, com a tua graça, com o teu olhar de amor, com a tua misericórdia que é grande, e que o nosso coração saia daqui festivo por causa da tua bondade entre nós e por causa do teu amor por nós e por causa da tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, como seres humanos que somos, nós sabemos que a vida oscila, e oscila bastante, certo? A vida oscila. Dificilmente alguém na fase adulta é capaz de afirmar que a sua vida se assemelha a um caminho suave ou a um mar calmo. Você chega e diz, bem, vivi 40 anos, vivi 45 anos, vivi 60 anos de uma vida tranquila, serena, um caminho sempre reto, sem muitas curvas, sem muitos acidentes, um mar calmo. A gente sabe que não é assim. Nós sabemos por experiência própria que em nossa história nós atravessamos e atravessaremos percalços. Nós sabemos que em nossa história nos deparamos com situações críticas e navegamos muitas vezes por mares muito revoltados, de ondas muito violentas. E embora tenhamos consciência de que inevitavelmente enfrentaremos durante a vida tristezas e sofrimentos, pelo menos em algum momento, algumas dores e algumas angústias são muito difíceis de serem superadas.
A gente sabe que vai sofrer, a gente sabe que vai ficar triste, mas há uma espécie de sofrimento, há alguns níveis de tristeza, há alguns níveis de dores que nós enfrentamos, que a sensação que nós temos é que nós vamos encontrar muita dificuldade em superar, ou será que iremos superar um dia? Nós podemos atravessar por aquelas fases em que o desânimo, em que a falta de esperança tomam conta de nós em razão de um sofrimento prolongado ou em razão de uma dor que simplesmente não vai embora. Ela chegou, se instalou e permaneceu. E aí nessas horas alguns podem pensar que essa conversa, que era para estar ali com a mensagem, o tema, uma vida extraordinária, não Plena Rio, mas uma vida extraordinária, alguns podem pensar que essa conversa de uma vida extraordinária não é para eles, porque eles provam sofrimento, porque eles provam dissabores, porque eles experimentam tristezas, e aí pensam, bem, quem prova tudo isso, quem conhece o gosto amargo da dor, quem sabe o sabor da tristeza, não tem uma vida extraordinária, é uma vida comum, é uma vida de dor, é uma vida ordinária. Esse é o engano de quem pensa que o extraordinário nunca pode invadir o ordinário. Esse é o engano de quem pensa, com a mentalidade muito presente na nossa época também, de que só vive vida extraordinária quem é feliz 24 horas por dia, quem sente prazer 24 horas por dia, quem é bonito 24 horas por dia, como nos comerciais da Itaipava na televisão. Só que a gente sabe que é impossível ser feliz e sorrir 24 horas do dia. A gente sabe que é impossível só sentir prazer em tudo que fazemos, em tudo que experimentamos 24 horas por dia, e nós sabemos que é impossível ter aqueles corpos esculturais do comercial da Itaipava, especialmente se você ficar bebendo Itaipava. Vai ser difícil você sustentar um corpo daquele, não é verdade? Mas é um engano desse pensamento da pessoa que diz, bem, a minha vida não é uma vida que em nada me convida ao extraordinário, é vida comum, é vida simples, é vida de dor, é vida de problema, é vida de sofrimento. No entanto, a Bíblia nos ensina a atravessar o sofrimento sem negar a sua realidade. Isso é uma coisa bonita na Bíblia. Você se aproxima do texto bíblico e você não vê na Bíblia um convite para que você finja que a dor não dói. Você não vê na Bíblia um convite para que você esconda o choro da tristeza. Você não vê na Bíblia uma imposição para que você jamais expresse lamento, quando a sua alma tem vontade de lamentar. Você se aproxima da Bíblia e vê o relato de gente que sofre como você também sofre. Vê o relato de gente que se lamenta até ao ponto de questionar a Deus, como talvez muitas vezes no secreto nós também fazemos. A Bíblia, no entanto, nos ensina a atravessar o sofrimento sem negar a sua realidade, mas também nos ensina a enfrentar o sofrimento sem sucumbir à dor que ele nos impõe. Dói, dói. Nos faz sofrer? Faz, mas nós não devemos sucumbir a essa dor, a esse sofrimento. Lembre, o que nós temos falado aqui nessas últimas semanas todas, o extraordinário é possível por causa de Deus, do que Ele faz, do que Ele tem, e não por quem nós somos, o que nós fazemos ou o que nós temos. Nessa história toda de uma vida extraordinária, à luz da sabedoria bíblica, como nós temos feito aqui nas últimas semanas, o extraordinário é Deus. O extraordinário vem de Deus, que toca vidas comuns como as nossas e nos permite vivências espetaculares, extraordinárias em sua presença. E o texto que nós lemos hoje narra o encontro de Jesus com uma mulher que estava consumida pela dor e consumida pela tristeza. E esse encontro aparentemente comum, porque Jesus se dirigia para uma cidade e essa mulher estava saindo da cidade no cortejo fúnebre do seu filho. Esse encontro aparentemente comum foi incrivelmente transformador para a vida dessa mulher. Então, qual o contexto que nós estamos aqui nesse relato de Lucas? É importante que você lembre que Jesus estava aqui vivendo a fase mais popular do seu ministério. Houve uma fase no início do ministério de Jesus em que ele era bem pouco conhecido, apenas os seus primeiros discípulos sabiam mais dele, caminhavam ali com ele, mas depois de um tempo,
de ministério, a popularidade de Jesus cresceu e cresceu muito rápido. E nessa fase aqui, Jesus era uma espécie de superstar já. As pregações de Jesus encantavam as pessoas. Lembre, ele pregou o Sermão do Monte. O povo ficava admirado com a capacidade que ele tinha de falar das coisas do reino de Deus numa linguagem que as pessoas compreendiam não apenas com a mente, mas fazia sentido para o coração. As pessoas ouviam Jesus e sentiam pela primeira vez que Deus havia chegado mais para perto. Os milagres de Jesus deixavam todos admirados, porque as pessoas testemunhavam grandes feitos sobrenaturais operados por Jesus. A maneira como Jesus tratava as pessoas encantava a todos, da criança ao pecador mais condenável da sociedade, as mulheres. A forma como Jesus falava, a forma como Jesus abordava, a forma como Jesus tratava, encantava a todos, e tudo isso fazia com que não apenas os seus discípulos, mas uma grande multidão o seguisse pelas regiões por onde ele passava, e foi assim, seguido por uma grande multidão, conforme nos relata Lucas aqui nesse texto, que Jesus deixa a cidade de Cafarnaum, a caminho de uma pequena cidade chamada Naim. Uma grande multidão vai sair de Cafarnaum junto com Jesus, porque elas querem estar onde Jesus está. Elas querem ver o que Jesus faz. Havia na região da Galileia daqueles dias aproximadamente 200 vilas, aldeias, pequenas cidades, e Naim era uma delas. Naim, em hebraico, significa aldeia da consolação. Era uma cidade próxima de Nazaré, de onde Jesus vinha, onde Jesus cresce. É uma cidade próxima a 9 quilômetros mais ou menos do Monte Tabor, que é um monte em que algo espetacular acontece no relato bíblico, é o Monte da Transfiguração. Lembra desse episódio em que Jesus sobe a um monte com Pedro, Tiago e João, e ali eles veem algo misterioso, porque o rosto de Jesus começa a brilhar e eles olham e de repente vem Jesus conversando com Moisés e com Elias, e depois uma nuvem encobre o monte, eles não veem mais nada, e quando a nuvem se dissipa eles só veem a Jesus e uma voz do céu que diz: "Este é o meu filho, ouçam-no". E tem toda aquela história, de Pedro virar para Jesus e falar: "Senhor, é muito bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos continuar porque o negócio aqui é fantástico". Foi nesse monte, perto da cidade de Naim. E durante todo o percurso de Cafarnaum até Naim, pasmem, 50 quilômetros percorridos a pé. 50 quilômetros, uma longa caminhada de uma multidão seguindo a Jesus, e uma multidão que era festiva, alegre, grata e cheia de viva esperança, motivada pelo quê? Motivada por tudo que eles estavam vendo e ouvindo de Jesus. Então você imagina que não foi aquela corrida da maratona, 42 quilômetros, que o sujeito tem a cara do sofrimento estampada no rosto, ele não aguenta mais, ele se pergunta: quem foi o louco que teve a ideia de me inscrever nessa corrida, até que lembra que foi ele mesmo que fez aquilo. É extenuante, é cansativo. Não, 50 quilômetros de viagem feita a pé, uma multidão seguindo Jesus, festejando, alegre, empolgada. O que há de acontecer no próximo paradeiro? O que há de acontecer na próxima base, em que nós vamos parar e ver o que Jesus tem para fazer e tem para falar. Mas veja o que acontece, olha o verso 12 de Lucas capítulo 7. Ao se aproximar da porta da cidade, ao se aproximar da porta de Naim, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Eu não sei se você percebe, mas aqui nós temos um encontro de 2 caravanas. 2 caravanas se encontram. A caravana que entra na cidade de Naim é descrita por Lucas no verso 11 como uma grande multidão. E a caravana que sai da cidade de Naim é descrita por Lucas no verso 12 como uma grande multidão. A primeira caravana que entra na cidade é liderada pelo Filho único de Deus, Jesus, Filho vivo, destinado a morrer e tendo a cruz no seu caminho.
A segunda caravana que sai da cidade é liderada pelo filho único de uma pobre viúva, filho morto, só que destinado a viver por causa do encontro com Jesus. São as semelhanças dessa história. A Bíblia não diz o nome dessa mulher, apenas apresenta a sua condição. Ela era uma viúva. Então vamos tentar fazer um exercício de nos transportar para aquela cultura, para aquele tempo, para a realidade dessa mulher, para entender qual era o seu drama. Ela já havia passado pela terrível experiência de sepultar o seu marido, aquele que havia lhe dado um filho, aquele que naquele tempo e naquela cultura do primeiro século era o provedor daquela mulher. Numa cultura em que a mulher viúva estava sempre em extremo desamparo, ela dependia da misericórdia das pessoas, mas agora essa mulher precisa passar pelo drama mais agudo da vida: sepultar o próprio filho ainda jovem. Quem é pai e quem é mãe aqui, eu tenho certeza que expressaria juntamente comigo um desejo que para nós é muito tranquilo de dizer. Ninguém aqui quer ter uma experiência diferente do que aquela de ver ou saber ou ter a certeza de que o seu filho há de sepultar você e não o contrário. Nenhum pai e mãe aqui diz assim: se Deus me ajudar, se Deus me der muita saúde, ainda enterro meus filhos e continuo por aqui. Você é louco, você é uma pessoa meio perigosa, né? Porque essa é a inversão da vida. É a dor da vida invertida. É um pai e uma mãe ter de sepultar um filho. E esse era o caso dessa mulher. Ela sepulta o seu filho ainda jovem. Esse filho era a sua vida. Ela já não tinha mais um marido. Esse filho era a sua esperança, porque era um homem que cuidava de sua mãe. Esse filho era, por que não dizer, o seu futuro. E mesmo lutando muito pela vida desse menino, ela o perdeu para a morte. Você imagina esse quadro? Mas essa mulher terá um encontro extraordinário com Jesus. E esse encontro nos ensina algumas lições fundamentais sobre Jesus, sobre o nosso relacionamento com Jesus e sobre os efeitos da presença de Jesus na vida da gente. Então essa é a história de uma viúva que viveu algo extraordinário? Sim. Mas essa é mais uma história sobre Jesus. E por isso nos envolve. Nós temos semelhanças com a vida dessa mulher, com toda certeza, pela sua condição humana. Mas nós temos muitas semelhanças com essa história, porque nós estamos diante do mesmo Cristo que se encontrou com essa mulher. Então, há 4 aspectos aqui que me chamam a atenção nesse texto, e eu quero compartilhar com você nesses minutos que nós temos pela frente. Primeiro, o texto é muito claro ao dizer que Jesus vê. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. A capacidade de Jesus, tão celebrado, tão cercado por uma grande multidão, tão naquela fase vivendo o seu melhor momento. Talvez alguns de nós diríamos: poxa, é a fase assim que você está na crista da onda, não é? E Jesus, cercado por todo esse contexto, tem a capacidade de ver. O texto diz, no verso 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Jesus viu aquela mulher enlutada. Agora é interessante porque o texto diz que aquele era um cortejo fúnebre e que tinha uma multidão da cidade de Naim presente e certamente muita gente chorando e muita gente lamentando aquele ocorrido. Imagine você tendo a capacidade de gostar de alguém, gostar dessa mulher, gostar dessa senhora e pensar: meu Deus, ela já viveu a tristeza de perder o marido, agora ela está sepultando o único filho. Então vem a cidade em solidariedade, chorando junto com aquela mulher que está indo sepultar não apenas um filho, mas a própria vida, a própria esperança e o próprio futuro. Havia uma multidão chorando e lamentando, mas Jesus é capaz de, numa grande multidão, distinguir quem sofre mais do que os demais. Como você deve saber, num velório muita gente chora, mas ninguém sente mais a dor do que a família. Num velório muita gente lamenta, muita gente fica triste, muita gente é solidária, sinceramente, na dor, mas ninguém sente mais do que a família. Você sabe disso. Tente se colocar naquela cena e imagine o impacto desse drama. A morte de um jovem é sempre algo muito triste.
Espanta a gente, não espanta? A gente comenta da seguinte maneira: meu Deus, era tão jovem, era tão novo, era tão nova. A morte de um jovem, filho único, é dilacerante. Agora, a morte de um jovem, filho único de uma viúva, é ainda muito mais terrível. Esse quadro é o retrato máximo da dor. O retrato máximo da dor. Mas Jesus é capaz de olhar para a grande multidão enlutada e ver essa mãe. Jesus olha uma multidão em prantos, mas ele vê uma mulher. Jesus olha uma multidão que lamenta muito todo o drama daquela cena e daquele momento, mas ele vê aquela mulher, aquela mãe. Jesus conseguiu distinguir na multidão essa mulher que não simplesmente levava o corpo do seu filho ao cemitério, mas de alguma forma estava levando a sua própria vida para o cemitério, o seu próprio futuro. E qual é a lição que nós temos aqui? Eu sei que essa é uma afirmação muito simples, mas ela é muito importante e ela é muito poderosa se crida por nós. Jesus, nessa manhã, te vê. Como viu aquela mulher, Jesus também te vê. Ele distingue você no meio de uma multidão. Ele consegue distinguir você de todas as demais pessoas aqui. Eu não consigo. Óbvio que aqui a gente não tem uma multidão. Eu consigo chamar a maioria dos que estão aqui nessa manhã pelo nome. Mas eu não consigo focar em todos ao mesmo tempo. Se eu individualizar um, eu me esqueço dos demais. Jesus é diferente. Jesus tem a capacidade de olhar para você e ver você aqui nessa manhã como se você fosse a única pessoa aqui presente. Só que Ele faz isso com cada um de nós. Eu espero de verdade que nenhum de nós hoje esteja enfrentando uma dor assim como a dor dessa mulher. A gente sabe que a vida dói. A gente sabe que tristezas são esperadas por nós, mas eu espero de verdade que ninguém esteja vivendo a dor parecida com a dessa mulher aqui, mas eu quero te dizer que, independente do que seja, Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece aquilo que é o seu drama, Jesus conhece a sua angústia, Jesus conhece a sua preocupação, Jesus conhece a situação que você atravessa. De repente você olha e diz: não, Roberto, não é uma questão de dor, não é que dói, é que é uma angústia que não me deixa dormir, é uma ansiedade que já me levou para remédio, é um problema que se instalou e que parece que se tornou um novo membro da casa, porque ele não vai mais embora. O mesmo Jesus que viu aquela mãe enlutada no meio de uma multidão que fazia aquele cortejo fúnebre, vê você nessa manhã e sabe exatamente o que te faz sentir dor, o que te faz sentir tristeza, o que te preocupa, o que te angustia, o que te dá ansiedade. Jesus é capaz, e apenas Jesus é capaz, de ver e de sentir a dor que está instalada em você. E é interessante isso, né? Porque aquela mulher estava cercada de pessoas solidárias. E a gente sabe que na vida, assim como no caso daquela mulher, nós podemos ter amigos e familiares que nos são solidários na dor, na tristeza ou no problema, mas apenas Jesus é capaz de sentir o que a gente sente. Só Ele sente. Por mais que se importem e por mais que se envolvam, as pessoas não são capazes de sentir a profundidade e a extensão de tudo aquilo que nos faz sentir dor, medo, tristeza ou aflição. Mas Jesus é diferente. Jesus consegue sentir a temperatura da sua alma, a temperatura da minha alma, o estado da nossa emoção, do jeito que ela se encontra. Então essa é a primeira coisa que chama atenção, Jesus vê. A segunda coisa que chama atenção nesse texto é que Jesus não apenas vê, Ele vê e se compadece. Olha o que diz o texto no verso 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Olhe para a cena descrita pelo texto. Essa mulher não pede nada, ela só chora. Essa mulher, ela já não espera por mais nada. O que essa mãe podia esperar aqui? Vendo que pessoas carregavam o peso do corpo morto do seu filho, sabendo que ela voltaria para uma casa enquanto tivesse ainda uma,
totalmente vazia, já sem seu marido e agora sem o seu filho, sozinha, solitária, sem absolutamente ninguém para viver. Ela vai pedir o quê? Ela vai esperar pelo quê? Ela é apenas uma mãe mergulhada em dor e tristeza e ela só tinha forças para chorar. As únicas forças dela eram para as lágrimas, mas Jesus, que a vê, se compadece. É interessante porque acontece com a gente de termos a capacidade de ver alguém em real necessidade ou sofrimento, mas nem sempre a gente é capaz de ter compaixão, não é verdade? Às vezes é tão comum a gente testemunhar a dor, a barbárie, que a gente já não consegue mais ser compassivo, porque a gente não apenas assiste o noticiário, que é uma linguagem quase que antiga, né? Daquela fase em que no final do dia você assistia ao seu telejornal preferido e tinha as informações de tudo que havia acontecido no mundo. Hoje em dia, com o teu telefone, você recebe o vídeo do que aconteceu 30 minutos antes no quarteirão da sua casa. E aí as coisas chegam para nós não com aqueles filtros da televisão. Muitas vezes as imagens são cruentas e a gente vê a violência na sua pior versão. A gente vê a vileza humana em sua pior versão. E essas coisas nos chocam uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando se torna uma rotina e todos os dias você espera alguma coisa, de modo que quando o seu celular não recebe tanta notificação do tipo, ou tantas notícias do tipo, você até diz, está estranho o dia hoje, né? Está tudo tão mais calmo, tudo tão mais quieto. A gente é capaz então de ver a dor de quem sofre, a gente é capaz de ver a mãe que chora, a gente é capaz de ver o parente que grita na porta de um hospital dizendo, o meu pai vai morrer porque não tem insumo básico aqui dentro, por favor, alguém faça alguma coisa, e no instante seguinte a gente muda de canal e vê o noticiário esportivo do nosso time. A gente viu a dor, mas nosso coração cria uma proteção para não sermos mais compassivos. Às vezes nós vemos, mas não nos importamos. Outras vezes, nós até sentimos alguma coisa, mas não verdadeira compaixão. E, novamente, Jesus é diferente. Ele não apenas nos vê, Jesus também se importa. Jesus se importa ao ponto de se envolver com a gente. Jesus não está num trono celestial, olhando para baixo as nossas vidas e dizendo, olha que interessante, essa semana está difícil para o Roberto, hein? Como é que ele vai reagir a essa notícia que chegou agora, hein? Está preocupado, não está conseguindo dormir direito, está vendo? Complicado, né? Ser humano é difícil mesmo. Ele não é assim. Jesus vê e Jesus se compadece, então ele se envolve, ele entra na história, ele se importa. Ele lança o seu coração na direção da dor de quem sofre. Ele lança o coração dele na direção do lamento de quem se encontra profundamente triste. Ele é capaz não apenas de ver de modo perfeito, mas também sentir de modo perfeito o que a gente sente. Jesus tem a capacidade empática de se colocar no nosso lugar. Aliás, o que ele fez na cruz? Se não se colocar no lugar dos pecadores, para receber a justa punição dos pecados no lugar dos pecadores e oferecer os méritos da sua vida perfeita diante do Pai a cada um de nós que cremos em seu nome. Jesus se coloca em nosso lugar. Não é maravilhoso saber que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores, que aquele que a Renata tão bem nos lembrou aqui lendo o texto do profeta Isaías nessa manhã, aquele que chama cada estrela pelo nome e nenhuma deixa de comparecer, aquele que forma e sustenta a terra, o mundo, não apenas é o Criador, mas o sustentador, aquele cujo trono está acima de reinos e soberanias, aquele que eleva rei e abate rei, aquele que edifica reino e abate reino. Não é maravilhoso saber que esse Deus, esse Senhor, se importa conosco, ao ponto de ser compassivo? Isso é especial demais. Jesus não apenas vê, ele se compadece. Há uma terceira coisa nesse texto que é impressionante. Jesus vê, Jesus se compadece, mas Jesus também consola.
Olha o que diz o verso 13 novamente. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Existe expressão mais insensata do que essa num funeral? Você vira para alguém que está profundamente triste porque está sepultando uma pessoa que ama e você fala assim para ela: olha, não chora. Qual o sentido de dizer algo assim? Qual o sentido de dizer isso para uma mãe que está sepultando seu filho único? Não faz sentido, certo? Exceto que a gente lembre que essas palavras não foram ditas por qualquer pessoa. Aquele que disse não chore é o mesmo que tem o poder para reverter o quadro, não apenas enxugando as lágrimas, mas transformando o fato gerador daquelas lágrimas. Ele podia dizer: não chore. Eu não sei se você lembra dos outros relatos bíblicos. Por exemplo, há um dia em que Jesus entra no templo, era sábado, e ao judeu não era permitido fazer nenhuma obra no sábado, porque o sábado era o dia santo. E Jesus vai ao centro daquele lugar para ensinar. E havia ali um homem que a Bíblia descreve como tendo a mão atrofiada. E os religiosos daquela época estavam na espreita, esperando que Jesus fizesse alguma coisa na direção daquele homem para que pudessem condená-lo e acusá-lo de estar fazendo aquilo que não era apropriado fazer num sábado. Então Jesus chama aquele homem da mão atrofiada. Aparentemente, um movimento indelicado, porque Jesus chama para o centro, à luz da exposição, alguém que preferia se esconder por conta de um problema no seu corpo. Então aquele homem se levanta e vai ao centro onde Jesus estava. Jesus faz uma pergunta àqueles religiosos que estão ali: o que é lícito fazer no sábado? O bem ou o mal? Ninguém responde. Eles não sabiam o que falar para Jesus. Então Jesus volta-se para aquele homem que tinha a mão atrofiada e diz para ele: estenda a sua mão. Aparentemente, mais um movimento indelicado de Jesus. Não apenas trouxe ao centro um homem que tinha um defeito físico, mas faz com que aquele homem exponha diante de todo mundo o seu problema. Só que a Bíblia diz que quando aquele homem estende a mão dele estava como a outra, normal, curada. Aquele que disse, estenda a mão, tinha o poder de mudar o quadro. Você lembra de outra história? Lázaro, o grande amigo de Jesus, havia morrido. E quando Jesus chega em Betânia, o corpo de Lázaro já estava no túmulo há alguns dias. Lembra disso? E chega num momento em que Jesus, de frente para aquele túmulo, dá uma voz de comando às pessoas que estavam ali. O que ele diz? Rolem a pedra. Abram o túmulo. E quando o túmulo se abre, ele diz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem volta à vida diante dos olhos daquelas pessoas. A voz que disse, removam a pedra, e que disse, Lázaro, vem para fora, tinha o poder de reverter aquilo que a morte havia produzido. O mesmo Jesus que dá a ordem tem o poder para que se realize aquilo que ele disse. E o que nós aprendemos com isso, gente? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? O mesmo Jesus que esteve frente a frente com essa mãe enlutada está entre nós nessa manhã. Você acredita nisso? É o mesmo Jesus. E ele não apenas conhece o nome de cada lágrima que escorre no seu rosto, talvez quando ninguém vê. Ele também conhece cada choro escondido do seu coração. E ele tem sim o poder de hoje, nessa manhã, olhar em nossos olhos, olhar nos seus olhos e dizer: não chore. E dizer não chore não apenas como uma promessa de consolo, mas também como uma promessa de transformação daquilo que tem produzido dor e aflição no seu coração. Sabe por quê? Porque ele é tão compassivo agora quanto era quando esteve na terra. Ele é tão poderoso agora quanto era quando esteve na terra. E essa verdade precisa ser celebrada em nosso coração. E essa verdade precisa ser encarnada em nosso cotidiano. Nós precisamos nos lembrar de que Jesus está vivo, e de que Jesus nos vê, e de que Jesus se importa, e de que Jesus se compadece
que Jesus nos consola. Porque todos nós já enfrentamos e ainda enfrentaremos dias de lutas desgastantes. Todos nós enfrentamos e ainda enfrentaremos aflições, mas não existe amigo nem consolador que se compare a Jesus. Por isso devemos sempre recorrer a Ele. Ele jamais falhará. Ele jamais nos desapontará, recusando-se a mostrar interesse pela nossa causa. As pessoas podem demonstrar desinteresse, Jesus não. Ele permanece vivo e é o mesmo. Aquele que à porta da cidade de Naim foi capaz de oferecer amor compassivo e consolo para uma pessoa destruída pela dor, é o mesmo que está presente na sua vida e na minha vida hoje. Isso te parece algo comum ou isso te parece algo extraordinário? Ter a presença do Cristo vivo em sua vida torna a sua vida uma vida comum ou torna a sua vida uma vida extraordinária por causa da presença dele e daquilo que ele pode fazer e das mudanças que ele pode operar? Por fim, quarto e último lugar, Jesus não apenas vê aquela mulher, Jesus não apenas se compadece daquela mulher, Jesus não apenas consola aquela mulher, mas Jesus também restaura. Olha o que dizem os versos 14 e 15. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Mais uma vez uma pergunta: qual é o sentido de dar uma palavra de comando a alguém que morreu? Que lógica há você virar para um corpo morto e falar qualquer coisa? Morto não ouve, morto não reage nem responde, morto não se levanta, o morto está morto. Mas o texto diz que após ouvir a voz de Jesus, o jovem sentou-se e começou a conversar, e que Jesus o devolveu à sua mãe. Por que isso aconteceu? Por que isso foi possível? Isso foi possível porque aquela não era uma voz qualquer, mas a mesma voz que criou o universo inteiro era a voz que falava aquele corpo morto do jovem. Olha o que diz João capítulo 1, verso 3, o texto vai ser exibido aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O evangelista João, falando sobre Jesus, diz que ele era o Criador de tudo, que a voz que deu origem à vida e todas as coisas foi a voz de Jesus. Olha o que Paulo diz em Colossenses, no capítulo 1, verso 16: pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ao som da voz de Jesus, tudo veio a existir. E aqui nesse texto que nós estamos lendo, cada órgão, cada célula daquele jovem, reconhecendo a voz do seu Criador, voltou a funcionar. Quando Jesus diz: jovem, levante-se, cada estrutura daquele ser que havia sido criado pelo próprio Senhor, reconhecendo a voz do seu soberano, volta à vida. A morte foi vencida, a vida foi restaurada. As pessoas ficaram admiradas, assombradas com o poder de Jesus. E o que nós aprendemos com isso? Se até a morte é capaz de escutar a voz de Jesus e ser vencida por ele, nada nem ninguém é capaz de deter a voz do Senhor, nem parar o seu poder. Você acredita nisso? Se até a morte, ao ouvir a voz de comando de Jesus, diz: amém, seja feito segundo o teu querer, quem pode parar o querer de Jesus, o poder de Jesus?
Se Ele é capaz de trazer da morte a vida, nada mais é impossível para Ele. Um antigo teólogo escreveu um livro cujo título era A Morte da Morte na Morte de Jesus. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a morte, com seus efeitos mais terríveis, morreu quando Jesus morreu e venceu a morte por nós. Se Ele é capaz de quebrar o poder da morte, Ele é capaz de todas as coisas, querido. É outra frase simples, e eu não falo ela para que você sinta a sua pele arrepiada, e eu nem falo ela numa entonação que comova você, porque ela é por si só comovente. Não existe causa perdida ou problema insolúvel para Jesus. E a gente não precisa gritar isso como uma verdade, que você é convencido pelo grito e pela emoção. Não tem causa perdida para Jesus, aleluia. Não, basta você pensar nisso e colocar isso em seu coração. Não tem causa perdida para Jesus. Não tem vida que não tenha mais jeito para Jesus. Não tem problema sem solução para Jesus. Tem para a gente. Problema sem solução eu lido o tempo todo. Vida que você olha e fala assim, não tem mais jeito. Agora, olha, a vontade é dizer, nem Deus dá jeito, mas não vou pecar. Aos nossos olhos você pensa, bom, não tem jeito. Para Jesus tem. Onde Jesus chega é a vida, queridos, e não a morte que tem a palavra final. Onde Jesus chega é a vida que tem a palavra final. No encontro com Jesus, a esperança é restaurada. Você pode imaginar o que aconteceu com o coração daquela mãe? A cidade ficou em festa, ok. Mas você imagina o coração de uma mãe voltando para casa com seu filho? Você imagina o coração de uma mãe ressuscitando? Ela dizia, eu também estava morta. Deus me devolveu a vida. No encontro com Jesus, a alegria é devolvida. No encontro com Jesus, o futuro é ressignificado. E eu quero concluir dizendo, queridos, que se você rendeu seu coração ao Evangelho de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, muito provavelmente você entendeu que espiritualmente falando, você era como esse jovem aqui, completamente sem vida, até o seu encontro com Jesus, até pelo poder do Espírito Santo, não apenas ouvir o Evangelho, mas crer em sua notícia, você era como esse jovem, espiritualmente falando, um corpo morto, mas o poder da obra de Jesus, morrendo pelos seus pecados numa cruz, deu a você, de graça, vida eterna, perdão, esperança, alegria e paz. Então, queridos, nos dias de tristeza, e eles nos visitam, nos dias de sofrimento e nos dias de aflição, pregue para o seu coração Romanos 8,32. O texto não vai ser exibido aqui, mas você vai escutar com atenção. Nos dias de dor, nos dias de dúvida, nos dias de tristeza, nos dias de aflição, pregue ao seu coração Romanos 8,32, que diz, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Pregue para o seu coração. Lembre da obra de Jesus, lembre do que Deus o Pai foi capaz de fazer, entregando o seu próprio filho para morrer numa cruz, para fazer de você um filho, para fazer de você uma filha. Hoje você vive por causa do Cristo vivo, então lembre, Ele te vê. Saia daqui lembrando que Ele se compadece de você, Ele consola você e Ele tem poder de restaurar você. E muito provavelmente você tem um testemunho para contar dizendo, não foi uma ou duas vezes em que eu tenho a certeza que Jesus me viu, teve compaixão de mim, me consolou e me restaurou. Mas talvez Deus tenha te trazido aqui hoje, ou talvez você esteja escutando essa mensagem, ou assistindo a transmissão desse culto hoje, mas a sua vida tem sido mais semelhante até aqui ao cortejo fúnebre que deixava a cidade de Naim do que a caravana festiva que seguia a Jesus e testemunhava do seu poder. Mas lembre-se,
essa pode ser uma manhã de encontro, porque o mesmo Jesus que entrava em Naim, o mesmo Jesus que encontrou com uma caravana fúnebre, é o Jesus que está presente aqui, é o Jesus que está presente na sua casa, te convidando para uma nova vida. E se você sair daqui levando Jesus com você, você sairá daqui levando juntamente a alegria outrora perdida, talvez uma alegria nunca antes experimentada, a esperança que antes fora despedaçada, os sonhos que ficaram adormecidos, porque onde Jesus entra é a vida que tem a palavra final e não a morte. Onde Cristo passa, ele leva a vida, e a vida que se encontra com Cristo se torna, por causa dele, vida extraordinária. Amém? Vamos orar? Deus querido, que nessa manhã o nosso coração de fato prove desse encontro maravilhoso com o Senhor, o Cristo vivo. Que saiamos daqui, Senhor, fortalecidos pela certeza de que o Senhor nos vê, mesmo quando ninguém vê. Que o Senhor se compadece, o Senhor se importa. Que o Senhor consola e que o Senhor restaura. O Senhor muda situações, o Senhor altera quadros, o Senhor transforma circunstâncias, porque o seu poder é ilimitado. A sua graça é majestosa e o seu amor por nós é incrivelmente poderoso. Senhor, nós te pedimos essa graça de vivermos vidas tomadas pela consciência da tua presença e que o Senhor nos faça parte da caravana festiva daqueles que seguem a Jesus, testemunham os seus milagres e proclamam o seu amor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre. Amém e amém.